Olá, iniciamos aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. Nossas mini aulas de terraplanagem são focadas no empreendedorismo geotécnico, portanto ela tem um valor para quem executa a obra, para o proprietário que tem uma obra para executar e para os engenheiros, técnicos que eventualmente estejam envolvidos nessas obras de terraplanagem. Então, eu fico à vontade para recebê-los nos nossos workshops, todo dia de segunda a sexta, dias úteis, das 16 às 17. Se inscrevam, vejam a descrição do vídeo, está lá o link para o grupo do WhatsApp e também no canal YouTube, onde tem tudo gravado, várias playlists técnicas, administrativas e de vida espiritual. E queremos que você participe, que você compartilhe, porque esse projeto é para a glória de Deus. Eu não sou religioso, né? É vida espiritual, e na vida espiritual nós temos que estar em comunhão com Deus, com o nosso Pai Celestial. Isso não é religião, insisto, tá? Porque a religião, inclusive, somos, de certa forma, críticos, como o próprio Jesus Cristo foi, tá? Que é uma coisa, e todos os vídeos que nós temos de vida espiritual, de certa forma, critica a questão da religiosidade. Bom, mas hoje nós vamos então falar, nessa mini aula, da execução de aterro, né? Execução de aterro em APP. APP é a área de proteção permanente, ou seja, não pode ser tocada, não pode correr erosão para ela, não pode deitar uma árvore sobre ela, enfim, não pode cortar um galho, coisas desse tipo, não é intocável. E como que eu vou fazer um aterro, então? E onde que esse aterro pode interferir nessa APP? Isso é muito grave, essa mini aula é muito importante. O que existe aí de obra de terraplanagem causando crime ambiental é de uma quantidade bastante significativa. Portanto, compartilhe o vídeo, que a solução está aqui, de graça, né? Essa é a figurinha que traz a solução. Então vamos descrever essa figurinha, certo? Então, controle topográfico e geométrico. Então, estou falando de geometria, não estou falando de geotecnia. Qual a consequência da imprecisão do projeto de taludes? Imprecisão é exatamente esse ponto. Imagina que aqui é uma linha de divisa. E se você vai fazer um aterro, que é esse aqui, ó, essa linha cheia, esse é o aterro, né? Tá vendo? Indica a linha de talude em conformidade com o projeto geométrico, tá bom? Então, vamos supor que então essa é a linha do projeto geométrico. Veja, ela vai até a divisa. Para você ocupar todo o terreno, o projetista geométrico vai sair daqui. Só que, para fazer esse aterro adequadamente, né, para atender às especificações técnicas do aterro, deve-se estar confinando pela sobrelargura, que é essa sobrelargura aqui, para garantir uma compactação necessária. Se você não fizer a mais aqui, você não confina aqui, portanto você não compacta direito essa região. Depois vai haver uma instabilidade exatamente aí com as chuvas, geralmente com as chuvas, né? Mesmo antes da grama, ou até depois da grama, tem um enraizamento, nós já assistimos deslizamentos aqui. Muito bom. Então qual que é a solução? Aqui eu quero só mostrar esse detalhe da seção de aterro, onde o piquete aqui está dizendo que é bem o ponto da linha de divisa, e aqui é uma APP. Aqui eu tenho um testemunho, que é para dizer quanto que é essa distância e essa altura. Isso é um problema eminentemente geométrico de locação. Mas, se esse ponto aqui de topografia não estiver bom, ou se ele estiver abaixo desse ponto, esse talude pode projetar na APP. Se ele estiver acima, ele vai ficar antes, mas se ele estiver abaixo, ele vai ficar depois. De novo, é só marcar com um encontro no workshop, eu explico melhor. Então, detalhes necessários para que não haja invasão do vizinho. Eu pus vizinho, mas aqui eu estou dando a conotação, que vale para o vizinho também, mas para a APP, que é crime ambiental. Aterro reforçado é a solução. Com geotêxtil, resistência à tração, 200 kN, kilonewtons por metro. Opção,
solo cal, solo cimento, tratamento superficial, sem tratamento, chapisco, mureta, enfim, alguns detalhes aqui de como resolver isso aqui. Mas é um aterro reforçado, né? É um aterro, não vamos tratar disso aqui nessa mini aula, mas é um aterro reforçado. Então, recordando, eu tenho um talude de aterro, o ponto de saída desse é esse ponto, está marcado no campo, com o piquete e o testemunho, que testemunha então qual que é a distância aqui e essa altura, né? E aí eu faço então um aterro aqui reforçado, essas linhas horizontais é o reforço, de tal forma que todo solo que tiver sobre a largura aqui, ele pare aqui em cima, depois ele é retirado, e isso aqui fica, né? Um aterrinho que você faz aqui bem na divisa, para não invadir a divisa, tá? Então, a realidade da execução não considera adequadamente o projeto geométrico. Eu quero, com essa frase, dizer que se essa topografia, ou seja, a identificação desse ponto, por isso que eu falo que a topografia na linha de divisa tem que ser perfeita. Vamos falar perfeita para não ter dúvida, né? Porque se ela estiver imperfeita, ela pode invadir a PP. Não que você não possa resolver também na hora do campo com um muro de solo reforçado como está aí. Aqui é um caso, vamos dizer, real, onde para fazer esse aterro, eu tinha uns 17 metros de altura, mostrando aqui que o solo cai além, né? Ele cai além da linha desejada. Não tem jeito de falar, para aqui. Ele não pode parar, ele tem que ir além. Não tem jeito dele não ir além. Ele vai além. Nesse caso, só para vocês terem uma ideia, sobre largura, que é isso aqui, né? Que eu falava na minha inexperiência de meio metro, aqui foi no mínimo 2,5 metros, nesse caso. E depois tem que ser retirado. A sequência de obra é de cima para baixo, camadas horizontais. E aqui vocês podem ver dessa foto para essa foto, a retirada então de 3 metros, né? Imaginar que sobrou meio aqui, 2,5 foi a sobre largura, tá? Então, recordando a nossa mini aula de hoje, nós estamos falando de um aterro junto ao vizinho ou a APP, a área de proteção permanente, e que esse aterro geometricamente está bem na divisa, e até aí tudo bem, projeto geométrico, porém para fazer isso não dá para fazer nessa linha, tem que fazer a mais.